Olha, se nós formos fazer a leitura correta da manifestação popular, inevitavelmente chegaremos à conclusão que o que a população quer é muito mais do que um diálogo. A população quer a mudança radical e, se possível, já. A população está cansada, está desencantada, impaciente, angustiada, tem pressa, não quer esperar o processo eleitoral de 2018. Eu faço essa leitura do que vi ontem nas ruas, uma manifestação gigantesca, uma manifestação de unidade da população com foco nas suas reivindicações. E, sem dúvida, o que reivindica o povo brasileiro é uma mudança radical. Aliás, tenho a impressão que, se o povo brasileiro pudesse, exigiria a renúncia de todos os agentes públicos, não só a presidente, a renúncia do Congresso, e para que o país começasse de novo, né, com eleições gerais, o país pudesse recomeçar, porque o desencanto é muito grande. Portanto, falar em diálogo agora com a oposição não pode haver diálogo, porque o papel da oposição é de ser oposição, é de fiscalizar, denunciar. Cabe ao governo dialogar com a sua base para reconquistá-la, porque hoje a base do governo está rachada. Olha, eu que sou oposição reconheço que a população também desacredita da oposição, a descrença se generalizou, porque nós chegamos ao fundo do poço, né? Nunca se viu tanta roubalheira no país, né? Do mensalão ao petrolão, ao eletrolão. Os escândalos de corrupção se sucedem, né? E o desgoverno, a incompetência do governo. Isso tudo leva também à oposição de roldão. É por isso que eu afirmei há pouco que eu sinto que, se a população pudesse, ela decretaria o fim de todos os nossos mandatos, inclusive do meu, para começarmos novamente com eleições gerais. Mas isso eu sei que é utópico, né? Não há como pregar isso. Eu não estou pregando, eu apenas estou tentando interpretar aquilo que eu considero uma aspiração da população. É evidente que o processo normal é a eleição, não é? Então, nós temos várias alternativas para essa mudança que o povo deseja. A primeira seria o impeachment, com razões que sobram, né? E a segunda seria a renúncia da presidente, a terceira seria a cassação através do TSE, em razão dos delitos praticados durante a campanha eleitoral, e finalmente a eleição de 2018, né? Nós teríamos que aguardar as eleições de 2018. É evidente que, numa situação de normalidade, a solução é o voto, é a democracia. A democracia é voto. Mas eu tenho que reconhecer que a população está desencantada, angustiada e, de certa forma, ela deseja a antecipação desse processo, né? Nós temos que reconhecer isso. Não, você tem razão. A facilidade do governo no Senado é visível, né? Ele sempre teve facilidade no Senado. Nós tivemos aqui uma grande vitória como oposição na derrubada da CPMF, mas foi a única grande vitória. O governo sempre teve todas as facilidades, a oposição foi reduzida à insignificância numérica, né? Nunca teve número, nem mesmo para instalar uma CPI, só quando há dissidência. Veja, agora mesmo, as CPIs se instalaram na Câmara dos Deputados. Mesmo nesse ambiente de escândalos de corrupção, nós tivemos dificuldades para instalar a CPI no Senado, e o Senado acabou perdendo protagonismo, porque a Câmara instalou lá várias CPIs, Petrobras, BNDES, fundos de pensão, etc. Portanto, o governo terá facilidade no Senado. A dissidência aqui é bem menor. Embora exista insatisfação na base aliada, na base de apoio ao governo, há uma maturidade e, na verdade, os senadores, que já foram governadores, já foram ministros, né? Eles têm mais dificuldade de reagir às ações do governo e acabam apoiando o governo na maioria das vezes. Portanto, eu vejo que aqui o governo será vitorioso nas suas pretensões. Nós teremos alguns projetos brevemente, né? A da reoneração da folha, que nós somos contra, porque aumenta impostos, aumenta encargos, isso significa desemprego.
as empresas já estão demitindo e o governo acrescentando encargos às empresas, elas demitirão mais. O nosso dever é proteger o emprego. Vamos votar contra, mas, evidentemente, o governo tem maioria e acabará aprovando, no meu entendimento. E a outra é essa repatriação, né, de recursos que se encontram no exterior. Parece que são 2 projetos que o governo trata com certa urgência aqui no Senado. Olha, veja, o governo permitiu que essa CPI se instalasse exatamente porque não chega tanto ao governo, né? Tanto uma quanto outra, especialmente a que diz respeito a futebol. A não ser a investigação em relação à construção de estádios, né? Nós não chegaríamos ao governo através dessa CPI. Mas a questão dos estádios já está sendo investigada pelo Ministério Público. Portanto, não creio que esta CPI incomode o governo. Mas, apesar disso, se você for analisar a composição dessa CPI, verificará que ela está totalmente dominada pelo governo. Inclusive, o relator foi indicado exatamente para atender os interesses do governo. No Senado, eu repito, embora essas 2 CPIs estejam instaladas, né, o governo tem completo domínio e acaba prevalecendo. Nós não temos assim grandes esperanças de que essas 2 CPIs possam apresentar resultados efetivos.